nós possamos meditar nas palavras do texto do Evangelho que nós acabamos de ler em nosso culto, dando uma ênfase especial aqui ao versículo 34, onde Jesus diz aos seus discípulos e aos seus ouvintes: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada. Sobre este texto eu quero convidá-los a meditar sobre este tema: um gole de água fresca. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma possa falar aos nossos corações, trazendo-nos o consolo e a orientação que vem dos céus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, certamente muitos de nós aqui presentes já passamos pela seguinte situação em que sentiu-se muita sede. Às vezes em uma caminhada pelas ruas da cidade, num dia ensolarado, veio aquela sede, secou a garganta e não havia ali nem um copo de água para ser bebido. Ou quem sabe, num dia de trabalho muito agitado, aqueles dias que a gente diz assim: olha, não tive tempo nem para tomar água, nem para respirar. Passa-se um dia todo e aquela sede fica ali junto com a gente, mas a ansiedade de terminar a tarefa dada é maior do que a necessidade física muitas vezes. Outras vezes fazendo um exercício, quando nos exige muito, quando nós suamos demais, quando nos desidratamos bastante, também vem aquela sede, muito forte. Quer dizer, vários são os momentos em que nós já passamos por essa necessidade, sentir sede, uma sede muito forte. E certo é, meus amados irmãos, que quando a sede nos seca a garganta, tudo o que nós desejamos nesse momento, para poder aplacar essa sede, é um bom e refrescante gole de água. E é interessante, Refrigerante não mata a sede, cerveja não mata a sede, água de coco não mata a sede. A única coisa que consegue verdadeiramente refrescar e matar a sede é água. Tamanha importância para nós. E quando a gente bebe esse gole de água, com essa sede muito grande, essa água ela desce pela nossa garganta, de uma tal forma que nós chegamos a experimentar ali uma sensação de alívio, uma sensação de frescor, de contentamento. É interessante notar, meus amados irmãos, que em nossa vida acontece algo muito semelhante. Em um mundo agitado como o nosso, um mundo que muitas vezes é marcado por diversos momentos de sofrimentos, de lutas, de tristezas, de dores, de frustrações, nós muitas vezes no enfrentamento deste mundo e desta realidade, nós acabamos também nos sentindo muitas vezes com a nossa garganta seca, sedentos de cuidados, sedentos de algo que possa fazer com que a gente experimente uma sensação de alívio, de contentamento. E nesses momentos, meus amados irmãos, muitas vezes é preciso a gente parar e nos lembrarmos de onde nós podemos encontrar esses cuidados, onde nós podemos encontrar os cuidados que nos trazem alívio, contentamento. Precisamos muitas vezes nos lembrar de todo o cuidado que Deus tem por nós. E é nesses cuidados que Deus nos oferece, meus amados irmãos. É estes cuidados que nos traz essa sensação de alívio, que nos traz essa sensação de contentamento. E esses cuidados muitas vezes é como tomar um gole de água fresca em um dia ensolarado.
É como a água que desce pela garganta seca de sede. E um bom gole de água fresca, no enfrentamento da dura realidade da nossa vida, meus amados irmãos, é lembrar um pouquinho da Bíblia, aquilo que Deus tem para nos dizer, para nos ensinar. É fazer uma boa oração, levando os nossos cuidados a Deus. E estes momentos de reflexões e orações são necessários. Ainda mais sabendo que nós podemos passar nesse mundo por muitos momentos de sede em nossa vida. E quem está acostumado, meus amados irmãos, a tomar esses goles da palavra de Deus, sabe que às vezes, em alguns momentos, a gente pode tomar esses goles mais rápidos, mas outras vezes é melhor não ir tão rápidas, é melhor ir devagar. Um bom exemplo disso é o texto do nosso Evangelho de hoje, quando Cristo diz: olha, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Diante de um texto como esse, meus amados irmãos, não é bom engolir tão rápido essa frase de Cristo, porque o resultado pode não ser muito bom para nós. É bom nesses momentos ficar com essa frase um pouco, meditar nela. Eu quero convidá-los que vocês segurem um pouquinho essa frase enquanto eu conto uma história para vocês. O momento de oração, meus amados irmãos, é uma hora em que dificilmente nós pensamos que algo pode acontecer conosco. Não é verdade? É uma hora, vamos dizer assim, que a gente se sente seguro na nossa intimidade com Deus. E ali nós dizemos: olha, agora, enquanto eu estiver aqui orando, nada vai me acontecer. Era assim que pensava também uma jovem indiana chamada Sukhumuni. Ainda mais estando ela em casa com a sua família. O que de ruim poderia acontecer nessa hora? Sukhumuni, que era uma jovem indiana de 21 anos, ela estava muito feliz por ter se tornado cristã. E várias vezes ela orava a Deus para agradecer e também para pedir. Ela agradecia pela fé que ela recebeu. Ela agradecia por ser cristã. E o pedido dela também era um pedido muito interessante, porque ela pedia para Deus para que Ele tocasse o coração de seus familiares, para eles também crerem em Cristo. E a bondade de Deus foi tão grande para Sukhumuni que os seus irmãos vieram a crer também se tornaram cristãos. E agora essa jovem não precisava orar sozinha, pois ela tinha boas companhias. E assim então ela criou um costume na casa dela. Sukhumuni e seus irmãos mais novos sempre se reuniam e faziam a oração a Deus todos os dias. E quando ela abria os seus olhos, eles sorriam, porque eles estavam alegres de estarem ali juntos, servindo a Deus. E de fato, meus amados irmãos, esse deve ser o sentimento que deve invadir o nosso coração. Alegria por podermos ter a oportunidade de servir a Deus em família, como igreja, como comunidade. Infelizmente, nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. Nem tudo vai bem só porque nós somos cristãos. E em mais um dia, enquanto Sukhumuni e seus irmãos ainda oravam, essa jovem abriu os seus olhos. Como naquelas muitas vezes em que ela abria os olhos para dar uma olhada em volta, para ver o que estava acontecendo. Foi então que ela viu mais alguém além dos seus irmãos. Era o seu tio-avô, que estava muito bêbado, e que se aproximava de Sukhumuni com uma faca.
E antes mesmo que ela pudesse compreender o que o seu avô queria, ele a atacou. As palavras de Sicumune depois foram assim: olha, eu peguei a mão dele, mas eu não consegui resistir. E em poucos minutos Sicumune estava ali, caída, em volta do seu próprio sangue. E ela foi levada às pressas para o hospital público mais próximo, onde ela foi internada e tratada. E graças a Deus sobreviveu. Meus amados, eu gostaria de dizer que essa é mais uma história que eu trouxe como ilustração para vocês, para mostrar o sermão. Gostaria muito mesmo de dizer que eu inventei essa história, mas na verdade, não. Esta é uma história verdadeira, meus irmãos. De um tio-avô que não suportou a ideia de que alguns membros de sua família estivessem se tornando cristãos. E graças a Deus, Sicumune está viva. Mas ela sentiu na pele o que significa dizer que Cristo veio trazer a espada para o mundo. Lembram da frase de Cristo? Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. A história desta jovem, meus amados irmãos, é uma entre as milhares de histórias que nos revelam que o mundo não quer receber Cristo. Portanto, a vida de espada é uma consequência da vinda de Cristo. Isso não significa que Cristo venha trazendo uma espada em suas mãos, como muitas vezes se ensina. Não é isso. Mas que quando ele vem, o mundo levanta a espada contra Cristo. E nós poderíamos perguntar assim: por que o mundo levanta a sua espada para aquele que é conhecido como o príncipe da paz? Muito simples, meus amados irmãos, porque Cristo não é do mundo. Se Cristo fosse do mundo, o mundo o receberia com flores. Mas como o reino de Cristo é o céu, o mundo recebe Cristo com espada, pois o mundo vê a Cristo como um inimigo. E foi exatamente isso o que aconteceu na história do nosso Salvador. Desde o seu nascimento, a espada sempre o perseguiu. Para que ele não morresse pela espada de Herodes, por exemplo, logo ao nascer, Deus revelou a José o plano de Herodes e pediu que ele fugisse para o Egito. Nós podemos ver essa história registrada em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15. Para que Jesus também não desistisse no deserto diante da tentação do inimigo, Deus o fortaleceu com as palavras consoladoras da Bíblia. E foram essas palavras que foram a defesa de nosso Salvador. Meus amados, Deus já havia reservado o momento da morte de Cristo. E uma coisa é certa: Cristo não morreria por nada. Jesus morreu na hora em que Deus quis, para dar também a nós aquilo que Deus quis nos oferecer, a saber, o perdão de todos os pecados. O mundo, ele tentou acabar com a obra de Cristo. Como? Por meio da espada, por meio da cruz. Mas Cristo cumpriu a profecia de Deus, de que o Salvador iria justamente morrer numa cruz. E aqui cabe uma pergunta: qual a importância da morte de Cristo para a nossa vida? Por que Cristo precisaria morrer pela espada do mundo? O que isso muda para nós? Meus amados irmãos, a morte de Cristo, ela nos abre a porta do lugar aonde não existe mais espada.
Um lugar onde as espadas, conforme diz o profeta Isaías, são transformadas em arados. Um lugar onde não haverá mais guerra. Um lugar onde o príncipe da paz reinará. Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, Ele abre para nós as portas do céu. E diante dessa realidade, meus amados irmãos, é muito importante para nós lembrarmos de uma coisa. Jesus foi ameaçado pela espada deste mundo. Ele sofreu horrores, mas Deus não deixou que esta obra de Cristo ficasse esquecida. Pelo contrário, todos aqueles que sabem o que Cristo fez e agora pedem a ajuda de Cristo, esses recebem esta ajuda. E pela ajuda que nós recebemos de Cristo, nós agora somos unidos com Ele. E estando unidos com o nosso Salvador, nós somos levados ao céu pela graça de Deus. Meus queridos, nós precisamos aprender uma coisa aqui. Não é a espada deste mundo que nos defende. Muito pelo contrário. A espada é quem nos leva à perdição, como o próprio apóstolo Paulo nos mostrou na sua epístola de hoje. O que nos defende é a morte e ressurreição de Cristo. Nós temos um forte defensor que jamais nos abandona, que jamais nos deixa. Enquanto nós possamos passar por vários sofrimentos neste mundo, Deus constantemente Ele nos dá goles de água fresca para que nós possamos suportar essas dificuldades. E a força que Cristo nos dá, ela é como um gole de água fresca no meio de um deserto, onde nós somos ameaçados por todos os lados. E o pior de tudo é que essas ameaças, nos nossos dias de hoje, elas muitas vezes vêm disfarçadas de verdade. Vou dar um exemplo para vocês de como a espada do mundo continua erguida e como essa espada ela tem a força de fazer com que as coisas signifiquem diferentes. Vou fazer uma pergunta bem rápida para vocês. O que significa justiça para vocês? E aqui nesta palavra está um belo exemplo de como a espada deste mundo contorceu o sentido desta palavra. Acredito que a maioria de vocês acompanhou esta semana os noticiários. Aliás, muitos de nós já estamos desistindo de acompanhar os noticiários. De tão ruim que as notícias estão sendo para nós, principalmente no cenário político. E mais uma frase me chamou muita atenção e de certa forma me indignou. Determinado político comprovadamente culpado, provas de corrupção, essa semana foi liberado, estava preso. Não só foi liberado, como também devolveram o seu mandato do senador. E a frase dele era a seguinte: eu confio na justiça. E aqui a espada do mundo distorceu o sentido da palavra, porque ele corrompeu a justiça. A justiça que ele confia é a justiça que pode ser comprada, que pode ser corrompida. Essa não é a justiça que Deus nos ensina. Agora, um cidadão de bem, que trabalha honestamente, tem que todos os dias enfrentar a dura realidade de poder perder o seu emprego, de ser constantemente cobrado em impostos que muitas vezes ele nem sabe por que ele está pagando. Para que tudo isso? Para que a justiça seja feita para aqueles que não
são justos. Nós, meus amados irmãos, podemos hoje não estar com a espada erguida como Sucurmune, como os discípulos enfrentaram, mas nós somos testados na nossa fé diariamente. E qual é a conclusão que nós chegamos no final? Que não vale a pena ser honesto. Ou seja, a espada do mundo também distorce o valor das coisas para a nossa vida. E assim, meus amados, nós somos ameaçados constantemente pela violência que nos cerca, pelos prazeres que o mundo nos oferece, pelas dores, pelo orgulho, pela corrupção e tudo mais. E diante deste ataque frenético do mundo, nós muitas vezes nos sentimos como? Indefesos. E é isso que Cristo está dizendo aqui nesse texto. Obviamente que Cristo não está dizendo aqui para a gente abandonar pai, abandonar mãe. Não é isso. Mas Ele está mostrando para nós que a espada do mundo virá dos lugares que a gente menos espera, dos lugares onde a gente esperaria acolhimento, defesa. É desses lugares que a espada do mundo virá. E é desses lugares que nós nos sentiremos mais indefesos ainda. E eu pergunto, o que fazer diante desta realidade de ataque, dessas espadas do mundo que continuam se levantando? Como enfrentar esse deserto enorme da nossa vida que seca a nossa garganta e não faz com que a gente encontre água fresca para beber? Obviamente que não está em nós. Não está em nós. Mas diante desses ataques do mundo, é Deus quem se levanta em nosso favor. É Deus quem está constantemente oferecendo para nós um gole de água fresca para nos fortalecer. É Deus quem nos oferece a sua palavra, para que essa também, assim como foi para Jesus, seja para nós a nossa defesa, o nosso consolo, a nossa ajuda. Por isso Ele nos diz: peçam e vocês receberão. Busquem a minha ajuda, pois eu estarei ali pronto para poder ajudá-los. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história, uma pergunta certamente vem à nossa mente: quantos cristãos no passado morreram por causa dessa fé que nós temos? Por acreditar na justiça que Deus nos ensina. Quantos perderam a sua vida dando testemunho que a morte e ressurreição de Cristo dá perdão dos pecados? Certamente que muitos. E por que eles morreram nesta fé? Porque esses irmãos, meus amados irmãos, entenderam uma coisa muito importante. Eles entenderam que a vida verdadeira de que Cristo fala, ela é muito mais importante do que a vida neste mundo. Essa vida é muito mais valiosa. A nossa jovem é um exemplo da atual situação que muitos cristãos continuam vivendo e sendo ameaçados de um jeito ou de outro nesse mundo. E diante do que Cristo nos dá, a espada do mundo que vem em consequência, ou melhor, diante aquilo que Cristo nos dá, é incomparavelmente melhor do que as consequências que a espada do mundo nos traz. A espada do mundo, meus amados irmãos, pode até nos tirar a vida, essa vida neste mundo, mas ela não pode nos tirar aquilo que nós temos de maior, que é a vida verdadeira no céu, na pátria celeste. E diante de todas as injustiças que nós podemos sofrer neste mundo, lembremos sempre que nós temos um protetor, alguém que está sempre pronto
para nos ajudar. A nossa vida lá no céu, ela é muito mais valiosa do que a nossa vida aqui neste mundo. E é porque nós temos aquela vida lá no céu, garantida por aquilo que Cristo nos fez, que nós continuamos a nossa caminhada aqui neste mundo. Gosto muito de uma frase de um pastor da nossa igreja. A gente conhece aquele hino, estamos no mundo, mas dele não somos. Hino que muita gente gosta. O pastor certa vez disse assim, olha, nós não somos do mundo, mas nele estamos. É nele que nós vivemos. E é aqui que nós vivemos a vida que Deus já nos deu. Realmente, meus amados irmãos, nós que estamos unidos com Cristo, pela fé que Ele nos deu, nós já não pertencemos mais a este mundo. A nossa vida está guardada com Cristo no céu. Mas nós continuamos a caminhada aqui neste mundo, na certeza de que Cristo está conosco. O que nos move agora é o amor de Deus. E é este amor que nos ensina a amar também, apesar da realidade dura que nos cerca, as duras realidades dispares, meus irmãos. E a nossa tarefa é continuar em frente, testemunhando o amor de Deus, para que esse amor também possa abraçar, defender e acolher aqueles que se sentem injustiçados também por causa das espadas. Que essas pessoas possam, assim como nós, ter a certeza e o consolo da vida verdadeira com Cristo no céu. Amém. E a paz de Deus.